Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Débora e hoje nós vamos estudar um pouco sobre efeitos de sentido. Quando falamos de efeitos de sentido, pensamos nos usos das palavras quando falamos ou quando escrevemos. E precisamos tomar muito cuidado, porque quando se trata de efeitos de sentido, uma vírgula fora do lugar pode mudar todo o contexto do texto. Uma palavra também fora do lugar também pode ocasionar isso. Então, vamos discutir um pouco sobre a ambiguidade dentro dos nossos textos. Antes de falar sobre a ambiguidade, vamos relembrar um conceito aí de conotação e denotação. Quando eu falo sobre denotação, eu penso no sentido real da palavra, aquele sentido que está no dicionário. De fato, é um sentido literal. E quando eu penso em conotação, eu trabalho então o sentido figurado da palavra. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês para relembrar. As crianças de rua estão morrendo de fome. Dentro desse contexto, eu sei essa realidade dura que as crianças estão enfrentando. Mas quando eu digo a frase, não paro de comer, hoje acordei morrendo de fome. Então, nesse caso, é uma hipérbole, um exagero. Eu estou exagerando para mostrar o quão grande é a minha fome. Mas nesse exemplo, eu tenho aí a conotação. Então, esse é o sentido figurado que eu atribuo à palavra. E vamos ver aí alguns desses sentidos figurados, sentidos denotativos e conotativos dentro do nosso texto. Bom, hoje veremos especificamente sobre a ambiguidade. Definição, então, da ambiguidade: indeterminação de sentido que palavras e algumas expressões apresentam, dificultando a compreensão do enunciado. Então, em algum momento, uma construção de uma frase que eu falo, ou a utilização de algumas palavras ou fora do lugar dentro do texto, ou palavras mesmo que proporcionem essa ambiguidade, pode dificultar, então, a minha interpretação do texto. Olha uma chargezinha que eu coloquei da Gara aí para vocês. Sabia que estou acordado há 2 horas por causa dessa cantoria? Puxa, não sabia que o Senhor admirava tanto a minha música. Na realidade, não é bem isso, né? A gente sabe que ele está acordado porque ele não consegue dormir, porque ela estava atrapalhando. Então, aí nós temos um jogo, uma brincadeira nessa questão do duplo sentido. Vamos ver aí então os nossos casos de ambiguidade hoje. Hoje estudaremos sobre a ambiguidade estrutural e a ambiguidade lexical. Olha lá, ambiguidade estrutural, então a minha definição. A ambiguidade estrutural, ela trabalha com problemas na estrutura do meu texto. Então, agora é que entra a palavra no lugar errado ou a pontuação no lugar errado. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Pedro foi atrás do ônibus correndo. Quem estava correndo? O ônibus ou Pedro? Poderia ter essas duas interpretações. Então, aí a construção, a posição da palavra é que dificultou a interpretação do texto. Mas olha ali, Pedro foi correndo atrás do ônibus. Mudamos a estrutura do texto, compreendemos então a nossa mensagem, não que a outra não fosse compreendida, mas podemos abrir um leque para mais de uma interpretação. Agora aqui, nesse segundo caso ali, percebe bem que Pedro é que correu atrás do ônibus. Então, quando eu falo de ambiguidade estrutural, eu estou falando que é um problema do lugar da palavra dentro do texto ou da pontuação errada dentro desse texto. Seguindo, a ambiguidade lexical. Quando eu trabalho com a ambiguidade lexical, aqui não é a posição da palavra, porque a palavra aqui, neste caso, ela estará na posição correta. A questão é que ela mesma, a própria palavra, permite mais de uma interpretação. Então, isso pode acontecer com várias palavras do nosso vocabulário e também com pronomes, que no caso aí eu vou trazer para vocês os pronomes possessivos e também o pronome relativo.
Olha lá o nosso primeiro exemplo. Pedi um prato ao garçom. Quando eu digo isso, eu posso pensar de duas formas. O prato mesmo, o objeto, ou eu posso pensar em um prato do cardápio. Eu posso pensar uma carne com salada, eu posso pensar em um tipo de massa. Então, ali pode me oferecer essas duas interpretações. São possibilidades aí possíveis dentro desse contexto. Então, aqui a palavra prato não está no lugar errado, mas ela fornece mais de uma interpretação. Olha o nosso segundo caso de ambiguidade lexical. Então, eu tenho aqui o uso de pronomes. A primeira que eu trouxe aí para vocês é um pronome possessivo. Então, Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. A mochila de quem? Do Fabiano ou da Andréia? Aqui, para tirar a ambiguidade, eu uso o dele ou dela, que cabe bem. Então, eu posso dizer que a Andréia pediu a Fabiano que pegasse a mochila dele ou a mochila dela, dependendo da mensagem que eu queira passar. Então, eu retiro a minha ambiguidade nesse caso. Perceba, então, que também eu não tenho a palavra sua no lugar errado, mas o sua me proporciona mais de uma interpretação. Isso também nós podemos ver nos pronomes relativos. Olha o outro exemplo que eu coloquei. Esta é a Ana, uma das namoradas de Ricardão, que também tem um caso com Pedro. Cabe, nesse caso, o uso de outros pronomes para tirar a ambiguidade. Então, olha aqui, a Ana é uma das namoradas de Ricardão, que também tem um caso com Pedro. Quem que tem um caso com Pedro, Ricardão ou a Ana? Para que isso fique claro, eu tenho que utilizar uma outra palavra. No caso aqui, o qual e a qual servem bem. Então, eu posso fazer a substituição com a qual. Esta é a Ana, uma das namoradas de Ricardão, a qual também tem um caso com Pedro. Então, aqui eu estou falando de Ana. Mas se eu quiser falar do Ricardão, também posso colocar. Então, eu uso o qual. Cabe aí tanto o qual e a qual para fazer a substituição. Isso depende muito da mensagem que eu quero passar. Então, hoje nós vimos aí a definição de ambiguidade lexical e ambiguidade estrutural. Quando eu falo de duplo sentido, é um outro caso que eu trago aí na próxima aula para vocês. Mas o duplo sentido é quando eu quero causar essa ambiguidade proposital. O duplo sentido cabe bem em charges, bem utilizados em propagandas, quando eu faço isso propositalmente. Mas como nós vimos, a ambiguidade não. Aí segue ou uma posição ou pontuação incorreta, ou o uso da palavra que oferece mais de um sentido. Bom, hoje vamos ficando por aqui e aí seguimos a nossa próxima aula sobre duplo sentido e figuras de linguagem. Obrigado pela atenção e até a próxima.